caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Estamos aqui para ler mais 3 capítulos do livro de Neemias. Hoje os capítulos 7, 8 e 9. E este é o penúltimo vídeo deste livro, ok? Então vamos à leitura. Neemias, capítulo 7. Ora, sucedeu quando a muralha estava edificada, e eu tinha posto as portas e os porteiros, e os cantores e os levitas estavam indicados, que eu dei ao meu irmão Ananias, o governante do palácio, incumbência sobre Jerusalém, porque ele era um homem fiel e temia Deus mais do que muitos. E eu lhes disse: não deixeis que os portões de Jerusalém sejam abertos até que o sol esteja quente. E enquanto eles estiverem ali de pé, que fechem as portas e travem-nas com barras. E indiquem guardas dos habitantes de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um para estar na frente da sua casa. Ora, a cidade era extensa e grande, mas o povo nela era pouco, e as casas não estavam edificadas. E o meu Deus pôs no meu coração de reunir-me com os nobres e os governantes e o povo, para que eles pudessem ser considerados por genealogia. E achei um registro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele achei escrito: estes são os filhos da província que saíram do cativeiro, daqueles que haviam sido levados, os quais Nabucodonosor, o rei de Babilônia, havia levado consigo, e retornaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, que vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamane, Mardoqueu, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. O número, refiro-me dos homens do povo de Israel, era esse: os filhos de Parós, 2.672. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Bet-Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate Jearim, Sefira e Berote, 643. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens doutra Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254.
Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 621. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes. Os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, e os filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Ana, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão eram 392. E estes foram os que subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, mas eles não conseguiram apresentar a casa do seu pai nem a sua semente, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Nicoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Berzilai, o qual tomou uma das filhas de Berzilai, o Gileadita, como esposa, e foi chamado segundo seu nome. Estes buscaram o seu registro entre aqueles que foram considerados pela genealogia, mas não foram achados. Por isso foram eles como imundos e excluídos do sacerdócio. E o Tirsata disse-lhes para que eles não comessem das coisas santíssimas até que ali se pusesse de pé um sacerdote com Urim e com Tumim. E toda a congregação junta eram de 42.360, fora os seus servos e as suas servas, dos quais havia 7.337, e eles tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, as suas mulas, 245, os seus camelos, 435, e 6.620 jumentos. E alguns dos chefes dos pais doaram para a obra. O Tirsata deu ao tesouro 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias, 530 vestes sacerdotais. E alguns dos chefes dos pais
doaram ao tesouro da obra 20.000 dáricos de ouro e 2.200 libras de prata. E aquilo que o restante do povo doou foi 20.000 dáricos de ouro e 2.000 libras de prata e 67 vestes sacerdotais. Assim, os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo e os netineus e todo Israel habitaram nas suas cidades. E quando o 7º mês chegou, os filhos de Israel estavam nas suas cidades. Neemias capítulo 8. E todo o povo se reuniu como um só homem na rua que estava diante do portão da água, e eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, o qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali, diante da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres e daqueles que conseguiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira, o qual eles haviam feito para o propósito, e ao seu lado pôs-se em pé à sua direita Matatias e Sema, e Anaías e Urias, e Ilquias e Maseias, e à sua esquerda Pedaías e Misael, e Malquias e Azum, e Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. E Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém, erguendo as suas mãos. E eles curvaram as suas cabeças e adoraram o Senhor com as suas faces voltadas para o chão. Além disso, Jesua e Bani e Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei, e o povo se pôs em pé no seu lugar. Assim eles liam no livro da lei de Deus distintamente e davam sentido e faziam com que eles entendessem a leitura. E Neemias, que é o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é santo ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis, nem pranteeis, porque todo o povo chorou quando ouviram as palavras da lei. Então lhes disse: Segui o vosso caminho, comei a gordura e bebei a doçura, e enviai porções para aqueles que nada foi preparado, porque este dia é santo ao nosso Senhor. Nem estejais contritos, porquanto a alegria do Senhor é a vossa força. Assim os levitas silenciaram todo o povo, dizendo: Retenhais a vossa paz, porque o dia é santo. Tampouco fiqueis angustiados. E todo o povo seguiu seu caminho para comer e beber e para enviar porções e para fazer grande júbilo, porque eles haviam entendido as palavras que lhes foram declaradas. E no 2º dia foram reunidos os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas,
a Esdras, o escriba, a saber, para entenderem as palavras da lei. E eles acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por Moisés que os filhos de Israel deveriam habitar em tendas na festa do 7º mês, e que eles deveriam publicar e proclamar em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí para o monte e apanhai ramos de oliveira e ramos de pinheiro e ramos de murtas e ramos de palmeira e ramos de árvores espessas para fazer tendas, como está escrito. Assim o povo saiu e os trouxeram e fizeram para si tendas, cada um sobre o teto da sua casa e nos seus átrios e nos átrios da casa de Deus e na rua do portão da água e na rua do portão de Efraim. E toda a congregação daqueles que tinham voltado do cativeiro fez tendas e se assentou debaixo das tendas, porque não tinham feito assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Além disso, dia após dia, do primeiro dia até o último dia, ele lia no livro da lei de Deus. E eles guardaram a festa dos 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, de acordo com o costume. Neemias capítulo 9. Ora, no 24º dia deste mês, os filhos de Israel estavam reunidos em jejum e com roupas de saco e terra sobre eles. E a semente de Israel separou-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades dos seus pais. E eles se puseram em pé no seu caminho e leram o livro da lei do Senhor seu Deus 1/4 parte do dia. E na outra 4ª parte eles confessaram e adoraram o Senhor seu Deus. Então se levantaram sobre os degraus dos levitas Jesua e Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, e clamaram com voz alta ao Senhor seu Deus. Então os levitas, Jesua e Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías, disseram: Levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus para todo sempre. E bendito seja o teu glorioso nome, o qual é exaltado acima de toda bênção e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, com todo o seu exército, a terra e todas as coisas que nela estão, os mares e tudo que nele está, e tudo a todos preservas, e o exército do céu te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe deste o nome de Abraão. E achaste o seu coração fiel diante de ti e com ele fizeste um pacto para dares à sua semente a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e dos ferezeus e dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas palavras, porque tu és justo. E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. E mostraste sinais e maravilhas sobre Faraó e sobre todos os seus servos e sobre todo o povo da sua terra, pois tu sabias que eles agiam soberbamente contra eles. Assim conquistaste para ti um nome, como é neste dia. E dividiste o mar diante deles,
de modo que seguiram pelo meio do mar em terra seca. E os seus perseguidores lançaste tu nas profundezas, como uma pedra nas águas poderosas. Além disso, tu os guiavas de dia com uma coluna de nuvem e à noite com uma coluna de fogo, para dá-los luz no caminho no qual deveriam seguir. Tu desceste também sobre o monte Sinai, e do céu falaste com eles, e deste-lhes justos juízos e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos. E fizeste-lhes conhecido o teu santo Shabat, e lhes ordenaste preceitos, estatutos e leis pela mão de Moisés, o teu servo. E deste-lhes pão do céu para a sua fome, e extraíste para eles água da rocha para a sua sede, e lhes prometeste que entrassem para possuírem a terra que com juramento lhes tinhas prometido dar. Todavia, eles e os nossos pais agiram soberbamente e endureceram seu pescoço e não atentaram aos teus mandamentos, e se recusaram a obedecer, nem atentaram para as maravilhas que tu fizeste no meio deles, mas endureceram seu pescoço e na sua rebelião indicaram um capitão para retornarem à servidão. Mas tu és um Deus pronto a perdoar, gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e de grande bondade, e não os abandonastes. Sim, quando fizeram para si um bezerro fundido e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e tinham cometido grandes provocações, todavia tu, nas tuas múltiplas misericórdias, não os abandonastes no deserto, a coluna de nuvem não se apartou deles de dia para guiá-los no caminho, nem a coluna de fogo à noite para mostrar-lhes a luz e o caminho no qual deveriam seguir. Deste também o teu bom espírito para instruí-los, e não retiraste o teu maná da sua boca, e deste-lhes água para a sua sede. Sim, 40 anos os sustentaste no deserto, de modo que nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram e os seus pés não incharam. Além disso, entregaste a eles reinos e nações e dividiste-os em cantos. Assim possuíram a terra de Seom e a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Bazã. Também multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e os trouxeste para dentro da terra, acerca do qual havias prometido aos seus pais, para que pudessem entrar para possuí-la. Assim entraram os filhos e possuíram a terra, e tu subjugaste diante dele os habitantes da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas suas mãos com os seus reis e o povo da terra, para que eles pudessem fazer deles como quisessem. E eles tomaram cidades fortes e uma terra gorda, e possuíram casas cheias de todos os bens, poços cavados, vinhedos e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Assim comeram e se fartaram e engordaram e se deleitaram na tua grande bondade. Todavia, eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti e lançaram as suas leis para trás das suas costas. E mataram os teus profetas que testificavam contra eles para convertê-los a ti, e cometeram grandes provocações. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os atormentaram. E no tempo da sua tribulação, quando eles clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e de acordo com as tuas múltiplas misericórdias,
deste a eles libertadores que os salvaram da mão dos seus inimigos. Porém, tendo alcançado o repouso, fizeram o mal novamente diante de ti, portanto tu os deixaste na mão dos seus inimigos, de modo que tiveram o domínio sobre eles. Todavia, quando eles retornaram e clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e muitas vezes tu os livraste, segundo as tuas misericórdias. E testificaste contra eles para os fazerdes voltar para a tua lei. Contudo, eles agiram soberbamente e não atentaram aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais, se um homem praticar, viverá por eles. E encolheram os ombros e endureceram o pescoço e não quiseram ouvir. Todavia, muitos anos tu os aturaste e testificaste contra eles pelo teu espírito nos teus profetas. Contudo, eles não quiseram dar ouvidos, por isso tu os deste nas mãos dos povos das terras. Contudo, por causa das tuas grandes misericórdias, tu não os consumiste por completo, nem os abandonaste, porque tu és um Deus gracioso e misericordioso. Agora, portanto, Deus nosso, o grande, o poderoso, o terrível Deus, que guardas o pacto e a misericórdia, não permitas que toda a tribulação pareça pouca diante de ti, que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos príncipes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas e sobre os nossos pais e sobre todo o teu povo, desde o tempo dos reis da Síria até este dia. Não obstante, tu és justo em tudo que tem vindo sobre nós, pois tu tens agido retamente, mas nós temos agido iniquamente. Tampouco têm os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, nem os nossos pais guardado a tua lei, nem atentado aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, com os quais testificaste contra eles. Porquanto eles não têm te servido no seu reino e na tua grande bondade que tu lhes deste, e na vasta e gorda terra que lhes deste. Tampouco se desviaram das suas obras iníquas. Eis que somos servos neste dia, e quanto à terra que deste aos nossos pais para dela comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos nela servos. E ela produz muito incremento aos reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Além disso, eles têm domínio sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, como lhes apraz, e nós estamos em grande aflição. E por causa de tudo isso, fazemos um firme pacto e o escrevemos, e os nossos príncipes, levitas e sacerdotes o selam. Amém. Amém. Leitura maravilhosa, né? Eu gostaria de deixar só um trechinho que chamou bastante a minha atenção, assim, até para os dias de hoje que nós estamos vivendo, né? E esse versículo falou bastante assim. Tá no capítulo 8, no verso 9, tá bom? E Neemias, que é o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram a todo o povo. Então, o que eles disseram? Sem lamentações, ok? Este dia é santo ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis, nem pranteeis. E aí ele explica, né? Porque todo o povo chorou quando eles começaram a ouvir a palavra, ouvir a lei, né? Então lhes disse: segui o vosso caminho, comei a gordura e bebei a doçura, e enviai porções para aqueles que nada foi preparado. E aí vem uma coisa para nós hoje, porque este dia é santo ao nosso Senhor. Nem estejais contritos,
porquanto a alegria do Senhor é a vossa força, ok? E os levitas silenciaram aquele chororô do povo, dizendo: retenhais a vossa paz, ou seja, guarda a paz que vem desta palavra, porque o dia é santo, tampouco fiqueis angustiados. Amém? Para mim, abracei essa palavra. Abracei essa palavra com unhas e dentes, tá bom? Espero que, se você está passando por alguma coisa, que você também abrace a palavra do Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai, palavra maravilhosa, eu louvo e engrandeço o seu nome, louvo porque o Senhor é o Deus de misericórdia. Hoje nós lemos muito isso, as tuas misericórdias, por causa das tuas misericórdias, porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é um Pai de misericórdia. Então, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos guarda. Ajuda-nos a guardar a paz, reter esta paz que vem da tua palavra, que vem da tua palavra, Senhor, das tuas promessas. Muito obrigada, Senhor. Nos guarda neste dia, acalma os corações aí de quem está aflito. Oh, Senhor, guarda os corações de quem está aflito, Pai. Guarda, Senhor. Traz à mente, Pai, as tuas promessas. Que sejam lembradas o que o Senhor já fez, como os sacerdotes fizeram aqui. Relembrar o que o Senhor já fez por nós. Sim, Pai, que nós nos lembremos que aquela palavra que o Senhor nos guardou até aqui traga à lembrança aquilo que o Senhor já fez por nós. Muito obrigada, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, então a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Com o último capítulo do livro de Neemias. Deus abençoe a sua vida. Se há alguma angústia, lembre-se do que o Senhor já fez por você. Se você ainda não é conhecedor desse amor, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Entregue os teus caminhos na mão desse Deus aqui, que pode tudo, que é poderoso, que é perdoador, que é misericordioso. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Fique na paz.